Então é isso aí, pessoal. Na última aula nós vimos um pouco sobre formatação condicional, gráficos na nossa aula presencial. Hoje eu vou dar continuidade a essa unidade e vou reexplicar para vocês sobre cada uma dessas situações. Então eu vou reexplicar um pouco sobre a parte de formatação condicional, depois a gente vai trabalhar um pouco com gráficos, tá? Então eu criei algumas regras que eu quero nessa planilha aqui, ó, Nacional Parafusos, baseado no mês de janeiro, fevereiro e março. Então essa matriz tabela aqui que eu vou selecionar para trabalhar com ela. Vou até dar um zoom aqui. E as regras que eu quero é a seguinte forma. Eu preciso saber que as vendas que forem menor do que R$500, ele vai colocar de vermelho. As que for menor do que 900, ele vai colocar de amarelo. E as que for maior ou igual a 900, vai colocar de verde. Levando em consideração que menor que 900, nós temos que levar em consideração que tem que ser maior do que 500 e menor que 900. Então, está entre 500 e 900. Então, aqui seria o ideal, seria estar entre 500 e 900, né? Então, aqui nós seguimos uma regra de formatação condicional. Então, vamos fazer primeiro a menor e a maior igual a 900, tá? Então, eu seleciono aqui onde ficam os valores da minha tabela de janeiro, fevereiro e março. Vou lá na opção formatação condicional. E vou aqui realçar células que é o que? É menor que 500. Então, vou colocar 500 aqui e já está no padrão que eu quero. Vocês não estão visualizando. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, recapitulando aqui, eu selecionei os três valores, né, as três matrizes de tabela. Fui lá em formatação condicional, realçar células é menor que... Aí abre essa tela, nessa tela eu digito o valor que eu quero. É menor que o quê? 500, já preenche vermelho, claro, com texto em vermelho escuro. Ok, essa primeira formatação condicional foi realizada. Vamos pegar a última agora. É maior ou igual a quem? 900. Então, seleciono toda a minha matriz tabela de novo, de janeiro, fevereiro e março. Vou lá em formatação condicional. Vou realçar células. Tá vendo que não tem maior ou igual? Só tem maior que? Então, eu vou vir aqui, ó, descer aqui e vou clicar e digitar uma nova regra. Nessa nova regra, eu vou selecionar essa segunda opção, que é formatar apenas células que contenham. Tá? E aqui eu coloco o que? Está entre, eu coloco é maior ou igual a quem? 900. Quando eu coloco maior ou igual a 900, eu tenho que definir qual que é o tipo de visualização. Então, eu clico em formatar. E aqui nós temos algumas coisas. Então, na cor, eu vou colocar o texto de verde, tá? Verde claro. E vou vir aqui em preenchimento, aqui na guia preenchimento, e vou colocar o fundo de verde bem clarinho, tá? Vou escolher esse verde aqui, vou dar OK, OK novamente. Então tá aí todos os meus valores que foram acima ou igual a 900, ele preencheu de verde. Porém, a minha via de regra agora, eu preciso saber o quê? Que é menor do que 900, porém está entre 500 e 900. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar esses valores. Eu vou lá novamente, formatação condicional, nova regra. E eu vou selecionar a segunda opção, que é formatar apenas células que contenham. Aí aqui eu vou colocar aqui, está entre, né? Já está selecionado. Como eu quero pegar o valor 500, então eu coloco 499 até qual que é o valor? 900, né? Então, ele vai pegar acima de 499, que é o 500, e abaixo de 900. Então, eu vou dar OK. E eu esqueci de colocar a formatação condicional, esqueci de colocar a cor. Então, eu vou de novo, formatação condicional, gerenciar regras. E esse aqui, onde eu selecionei esse valor, eu clico duas vezes. Aí, eu venho aqui em formatar, coloco o meu texto em amarelo, né? Coloco aqui meu fundo de preenchimento em amarelo. E minha cor da fonte eu vou colocar no amarelo mais escuro. Vou dar OK, OK novamente. E aí, tá os meus valores. Então, uma coisa que eu fiz errado, por exemplo, eu coloquei 900 lá. Tá vendo que ele pegou o valor 900? Então, é bom que vocês entendam esses erros para vocês saberem como corrigir. Então, eu tinha que colocar o quê? 899. Aí iria dar certo. Então, eu seleciono tudo novamente. Vou lá em formatação condicional. Gerenciar minhas regras, porque elas já estão criadas. Aí nesse valor aqui, o valor da célula está entre 499 e 900, eu clico duas vezes e coloco, em vez de 900, eu coloco 899. OK, OK novamente, pronto. Meus valores todos estão voltados ao normal. Então tá aí. Se eu fizer uma alteração nesse valor, por exemplo, para 900, ele vai ficar verde.
Se eu fizer para 899, ele vai ficar amarelo. Então, isso é uma formatação condicional bem aplicada. Claro que essa aqui ficou numa cor muito extravagante, mas vocês podem fazer essa alteração da forma como vocês quiserem, beleza? Então, eu vou gravar agora a parte do gráfico, já para mostrar para vocês logo na sequência. Então, essa parte de formatação condicional, eu espero que vocês pratiquem mais. Vocês têm opções que vocês podem brincar, selecionando a formatação condicional. Vocês podem vir aqui, ó. Vocês têm regras para porcentagem, tá? Acima ou abaixo. Vocês têm regras aqui também de cores, que vocês podem estar brincando com essas cores aqui de gráficos. Você também tem algumas escalas de cor, tá? E conjunto de ícones também às vezes é muito útil para vocês trabalharem, tá? Com alguns tipos de gráfico, algumas informações, tá? Que são mais visuais. Então isso aqui auxilia bastante. Então fica a dica para vocês que estão trabalhando com isso aí. Nesse caso aqui agora, eu vou ensinar vocês a fazer um gráfico. Por exemplo, eu quero saber, referente à venda de total do primeiro semestre, como que foi essas vendas atualmente, se elas foram boas, se elas foram médias, se elas foram razoáveis. Só que eu quero visualizar isso de forma gráfica. Então eu seleciono a total primeiro semestre toda, incluindo o título. Seguro a tecla Ctrl no meu teclado e seleciono a parte de produto. Tá? Posso fazer o contrário? Posso. Eu clico em produto, seleciono tudo. Seguro a tecla Ctrl e clico em total do primeiro semestre. Lembrando que você tem que selecionar do mesmo nível. Então se vocês selecionaram a mesma quantidade de linhas e colunas. Então eu vou agora aqui na guia inserir. No meu vai estar assim, gráficos recomendados, mas no de vocês deve ter a opção inserir gráficos. Vocês podem escolher qualquer um desses gráficos. Eu vou clicar nesse gráfico recomendado e vocês podem até procurar o gráfico que vai mostrar para mim aqui, que no de vocês vai ter. Então no caso aqui seria barras agrupadas. Então vocês podem selecionar a opção de barras, tá? Nós temos também colunas agrupadas. Então tem essas opções aqui de colunas agrupadas. Eu vou selecionar esse de colunas na vertical, acho que fica mais interessante. Vou clicar em OK. Pronto, tá aí, o meu gráfico já está pronto. Prontinho, já para me usar, mostrar do jeito que for. Uma dica interessante, quando eu inseri um gráfico, você está vendo aqui em cima que ele criou duas guias que não existiam, que é a guia Design e a guia Formatar. Nessa minha guia Design eu posso alterar as cores do meu gráfico. Eu posso alterar algumas disposições de informações do meu gráfico. Eu posso vir aqui nesse estilo de gráfico, eu posso abrir e escolher um gráfico, por exemplo, na cor azul. Eu posso escolher um bem diferente, assim, ó, sem muitos detalhes, tá vendo? Sombreado. À medida que você vai passando o mouse por cima, ele vai te dando essas opções. Então tá aí, eu vou escolher essa opção aqui. E aqui, em vez de total do primeiro semestre, eu posso clicar nesse título, selecionar, digitar aqui o que eu quero, por exemplo, Nacional Parafusos. Aqui esses valores, se eu quiser, eu posso deixar eles aqui, mas eu posso também excluir. E aqui eu deixo só os títulos aqui embaixo, porque eu sei qual que é o material que mais está vendendo no primeiro semestre, tá? Então no caso aqui, olhando graficamente, é a nossa chave Phillips, é a que mais está vendendo. Beleza, mas se eu vier aqui e começar a fazer alterações, se eu pegar esses valores aqui de janeiro e colocar todos 1000, não, só pegar aqui os de óleo lubrificante. Qual que eu estou vendendo menos aqui? De acordo com o gráfico, é o graxa, né? Se eu vier aqui no graxa e começar a colocar valores de 2000, 2000 e 2000, vocês estão percebendo que o meu gráfico está mudando automaticamente? Por quê? Porque ele está trabalhando com a referência desta coluna G. Opa, eu fiz uma mudança aqui. Ela está trabalhando com a referência dessa coluna G, e minha coluna G é o total do primeiro semestre. Então ele está usando essa referência, então ele vai calculando para mim de acordo com os valores que estão aparecendo aqui. Então tá aí, cada alteração que eu fizer eu posso estar modificando. Outra coisa interessante, se eu quiser jogar esse gráfico numa planilha separada, ou movimentar ele lá para baixo, aqui ó, trazer ele aqui mais para baixo, e deixar ele aqui, para quando eu quiser visualizar a minha tabela normalmente, eu desço, eu consigo visualizar os gráficos. Pode ficar à vontade, vocês conseguem reduzir ele de tamanho também. Agora eu vou fazer o que? Vou selecionar vou selecionar aqui o total de produtos e vou selecionar aqui, vamos supor, os 3 meses. Que tal os 3 meses? Então selecionei os meus produtos e os meus meses que eu tenho disponível. Vou lá na opção inserir, gráfico recomendado. Aqui ele está mostrando para mim, ó, o barras agrupadas, o barras empilhadas.
Ele coloca para mim colunas agrupadas. Ele coloca até esse aqui de dispersão. Isso aqui é chato de entender. Vou escolher esse aqui, ó, barras 100% empilhadas, tá? Vou dar um OK. E tá aí mais um gráfico para mim. Então eu posso colocar aqui gráfico dos meses, tá? Então tá aí, eu posso alterar esse título. Tá vendo que aqui embaixo ele está mostrando por porcentagem, já não está mostrando mais por valor. Fica até melhor um critério para me entender, tá? Então ele está colocando aqui referente ao mês de janeiro, mês de março. Ah, eu não gostei desse tipo de gráfico, eu queria ter colocado outro. Ok. Quando você clica em cima do seu gráfico, ele abre essa guia ferramentas de gráfico, design e formatar. Então eu posso vir aqui em design, alterar tipo de gráfico. Ele vai me mostrar algumas outras opções. Deixa eu ver se tem pizza aqui. Tem pizza, tem o gráfico por área, por ações. Eu acho que os mais interessantes serão os de coluna, tá? Então eu vou colocar aqui um coluna, vou dar OK. E tá aí, ele mudou o meu gráfico para colunas, de acordo com o que eu solicitei. Se eu vier aqui, eu posso escolher um estilo diferente para ele. Vou colocar um preto aqui agora. Pronto, tá aí. Opções que eu posso personalizar a minha parte de gráfico. E se vocês puderem praticar um pouco mais, vocês vão entender melhor como fazer, como desenvolver. Então eu posso colocar um ao lado do outro aqui. Então eu tenho minhas referências. Semestralmente está aqui as informações. E mensalmente está aqui. Eu posso clicar, colocar um tamanho do tamanho do outro. E aqui eu começo a fazer até um dashboardzinho. O que é um dashboard? Para vocês entenderem que hoje está na moda. Está na moda o tal do dashboard. É você mostrar informações via gráficos para a sua empresa, para um cliente, para qualquer pessoa que você consiga olhar e entender o que está acontecendo. Então o dashboard ele monta um painel com as informações utilizando gráficos, tá? Mas isso aí é um critério mais avançado, mas eu quero que vocês pratiquem essa questão de gráficos. Vocês podem selecionar os valores. Enfim, fica à disposição de vocês aqui algumas informações que podem ser úteis para vocês. Então essa parte aqui eu encerro com vocês, eu já demonstrei para você essas informações, tá? E por último, eu esqueci de mostrar, eu vou selecionar toda a minha tabela, toda a minha tabela do começo ao final. E agora eu vou inserir aqui a opção de classificar. Isso eu estou agora na página guia página inicial. Vou aqui na parte de edição, clicar em classificar e colocar um filtro. Percebam que na hora que eu coloquei o filtro, ele colocou uma setinha ao lado de cada título. Isso aqui facilita porque, se eu quiser vir aqui classificar os meus produtos de A a Z, então eu clico aqui classificar de A a Z. Automaticamente ele muda a disposição dos meus produtos e ele muda os valores também de acordo com cada um. Então ele criou um filtro de separação. Se eu quiser, eu posso vir aqui em produto, eu desmarco, eu não quero visualizar alicate nem arruela. Eu dou OK. E ele só oculta essas informações para mim. Como eu sei que ele ocultou? Perceba a numeração aqui, ó. 5, cadê? Sumiu o 6, o 7 e já pulou direto para o 8. E na parte onde eu utilizei o filtro, ele fica destacado para mim. Então eu clico, marco todos que eu preciso novamente, dou OK e tudo volta ao normal. Então é uma parte muito interessante para vocês estarem trabalhando com a parte de filtros, quando vocês têm uma tabela muito grande com informações. Então beleza, essa aulinha já ficou aí com 13 minutos, quase chegando a 14. Então eu agradeço vocês terem visualizado aí e tem mais material no site que eu vou postar daqui a pouco.